Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Não quero dar continuidade ao encargo que nós temos e que nós começamos a falar há 2 semanas atrás. Espero ainda ter continuidade, porque nessa mensagem de hoje nós não vamos concluir esse encargo. Penso que mais umas 2 ou 3 mensagens, tá? E o motivo desse encargo, irmãos, falar sobre tendo a arca como o centro, não é para nós conhecermos simplesmente sobre a arca, mas nós aprendemos sobre os princípios espirituais que esse elemento do templo, utensílio do templo, nos dá para nós. É muito significativo, tudo isso. A palavra de Deus nos diz, em Hebreus, que essas coisas eram sombras de uma realidade de hoje, que é Cristo. E nós vimos que essa arca, ela tinha vários nomes: a Arca da Aliança, a Arca de Deus, a Arca do Poder de Deus, a Arca do Testemunho. Vimos as dimensões dessa arca, que era uma arca de 1,20 m e pouco, né? 1,23 m de comprimento, talvez do tamanho dessa mesa, um pouquinho maior, 73, 74 centímetros de largura. Era uma arca, e uma arca sempre é um baú, é algo que se faz para guardar alguma coisa, não é? E essa arca, nós vimos que tipificava Cristo. Ela foi o primeiro móvel a ser colocado dentro do templo, no Santo dos Santos. Foi o primeiro, era onde, em cima do propiciatório, que Deus falava, estava em cima da arca. Nós vimos que essa arca era de madeira, revestida de acácia, e o seu tampo era chamado de propiciatório, sua tampa, propiciatório. E Deus, em cima do propiciatório, falava ao sumo sacerdote, mostrando que Cristo, que é o Deus conosco, essa arca, Deus só pôde falar ao povo que a arca estava ali, o propiciatório estava ali, e todas as condições e exigências para que se entrasse no Santo dos Santos eram satisfeitas pelo sumo sacerdote. Então, Deus falava ao sumo sacerdote. Então, Cristo é o Deus conosco, essa arca trouxe pela primeira vez falar de Deus ao sacerdote, ao homem, para que pudesse falar com Deus. Era ali onde Deus expressava a sua glória, e o sacerdote podia, então, ter essa comunhão com Deus uma vez por ano, não sem sangue, levando o incensário à sua frente, cheio de incenso, para que o incenso ele pudesse tampar até a visão do sacerdote com relação à glória de Deus. Essa arca, nós vimos, não vamos gastar muito tempo mais aqui, ela tipifica Cristo, tá? Que esse propiciatório também significava Cristo. Ele era esse propiciatório. O que era o propiciatório? Irmãos que não viram, essa mensagem está, irmão, tá no site da igreja, tá? Mostrando que esse propiciatório era onde o sacerdote levava a oferta do povo, dele mesmo, da sua casa. Depois, uma outra vez, ele levava também a oferta pelo templo, porque o templo era purificado. Cadê o templo? Não, o tabernáculo era purificado, porque era a presença de Deus no meio de um povo pecador. Então, ele purificava a si, a sua casa, o povo, o próprio tabernáculo. Então, era em cima do propiciatório que ele aspergia o sangue de um animal morto lá no altar, que nós mostramos, no altar de bronze, e ali ele fazia a expiação, que era o ato de
fazer a expiação, que era expiação, significa o perdão dos pecados. Existia uma vez por ano, que era o dia da expiação, e para se fazer essa expiação, que era perdoar os pecados, Deus tinha que fazer, o sumo sacerdote tinha que fazer a propiciação, tornar-se Deus propício ao povo através de um sacrifício que foi feito lá fora. E esse Cristo, ele era, a Bíblia nos mostra que ele era tanto sacerdote, né? A Bíblia nos fala que ele era sacerdote que fazia expiação, e Hebreus fala que Cristo entrou nos céus, num tabernáculo não feito por mãos humanas, para fazer essa propiciação pelo povo. Então, Cristo era o sacerdote, e a Bíblia também fala que ele se tornou a nossa propiciação, ele era a oferta. Também na palavra de Deus diz que esse propiciatório era chamado, a mesma palavra de propiciatório, falava que era propiciação. Então, dizendo que esse Cristo é o próprio propiciatório. Ele era o sumo sacerdote que tornava-se a oferta e nele mesmo ele fazia o sacrifício. Tanto que, quando os querubins olhavam, estavam de frente para o outro, eles não olhavam para si, mas eles olhavam para o propiciatório, que era a pessoa de Cristo como sacrifício ofertado para Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Essa arca, ela tipifica o Cristo. Por que eu estou dizendo todas essas riquezas? Porque ela tipificava o Cristo que veio depois, a realidade de todas essas sombras. Aleluia. Mostrando também, irmãos, que essa arca, tá? Eu estou dizendo tudo isso porque essa arca é que é uma sombra de Cristo. Essa arca que nos traz princípios de como nos portar diante de Deus na pessoa de Cristo Jesus, que é a realidade. Essa arca também, ela, além de Cristo, ela tipificava o testemunho universal de Deus com relação ao seu povo. Né? Era assim, quando o tabernáculo era montado, ficava um determinado tempo, o povo parava o tabernáculo ali, o povo parava. Que povo é esse que eu estou falando? É o povo de Israel que saiu do Egito, que estava no deserto. Eles estavam indo para a boa terra. Então, tinha uma jornada. É evidente, nós irmãos, nós sabemos que durante essa jornada, pelo fato da incredulidade do povo, eles ficaram 40 anos. Eles podiam ter entrado na boa terra em poucos dias, poucos meses, mas pela incredulidade, eles viveram no deserto durante 40 anos. E ficaram rodeando no deserto. E sempre que eles paravam, a nuvem parava, o tabernáculo era montado, ficavam um determinado tempo recebendo a oração, a palavra de Deus, eles faziam expiação pelo povo, pelos seus pecados. Quando a nuvem se levantava, o tabernáculo todo era desmontado. E Deus, quando falou para Moisés, ele deu a lei, ele deu todos os mandamentos, todas as incumbências de pessoas responsáveis e de como eles deveriam levar cada utensílio no deserto. Eu queria ler para vocês que quando o arraial partia e o tabernáculo era desmontado e todos os móveis e utensílios cobertos, a arca do testemunho tinha um tratamento especial e singular. Enquanto todos os itens do tabernáculo tinham uma cobertura exterior apenas com peles de animais marinhos, de tom cinza e marrom, confundido com as cores da areia do deserto, sobre a arca era estendido também um pano todo azul. Lá em Números 4, 5 e 6, diz: quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda e com ele cobrirão a arca do testemunho. E por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugo. Primeiro era uma pele de texugo, que era uma pele marrom. E sobre ela estenderão um pano todo azul,
e lhe colocarão os varais. Irmãos, que cena maravilhosa! O povo andando no deserto, todos os utensílios cobertos de pele de animais marinhos, marrons, cinzas. Quem olhasse de cima não teria nenhuma coisa que pudesse sobressair. Mas por cima da arca, além de todas essas peles, eles colocavam um pano azul. Olha que visão maravilhosa. Quem estava de cima via aquele ponto azul andando. O que era aquele ponto azul? Era a arca de Deus. Era o testemunho que Deus dava para todo o universo, para todas as hostes celestiais e espirituais, de que Ele estava junto com o seu povo. Que tinha uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a arca debaixo do propiciatório, dentro do lugar santíssimo, era o centro do tabernáculo e o testemunho da comunhão de Deus com o povo. Mas a arca, recoberta de pano azul e levada nas areias desnudas do grande deserto, era o testemunho universal de Deus, de sua proteção, de seu cuidado amoroso para com os seus escolhidos, para cumprir a aliança que ele estabelecera com Abraão, Isaque e Jacó. Era o testemunho universal. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, que a igreja esteja coberta com esse pano azul. O nosso destino hoje é novos céus e a nova terra. O nosso destino hoje é o reino. Nós andamos ainda nesse deserto. Como Deus nos vê. Como as hostes espirituais nos veem. Nós, como igreja do Senhor, a palavra de Deus diz que nós somos o quê? Nação santa, sacerdócio real. Irmãos, quem levava a arca eram os sacerdotes, os levitas, aqueles que se posicionaram diante do Senhor quando o povo de Israel adorou o bezerro de ouro. Esses eram e foram incumbidos de levar a arca. De levar o quê? O testemunho da aliança de Deus com os homens. Irmãos, embora o povo tenha pecado, embora o povo tenha quebrado a aliança que Deus mesmo fez com Abraão, Deus jamais quebrou a sua aliança. E Deus dava testemunho para todo o universo, para todas as hostes celestiais, que ele estava presente naquele povo, no meio daquele povo, e que ele ia cumprir a sua promessa. Isso mostra que Deus é fiel. Ele cumpriu, apesar de todas as passagens, todos os momentos negativos do povo, mas Deus foi fiel à sua aliança. Irmão, nesse deserto, o Senhor nos fez uma promessa de completar a boa obra que Ele fez, de nos levar ao lugar que Ele preparou para nós. Então, aqui nós, independentemente da nossa incredulidade, como o irmão falou ali, que a verdade, o valor nossa vida na verdade. Deus é fiel. E Deus dá um testemunho da sua aliança que Ele fez conosco. Nós não vivemos mais na velha aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó. Nós vivemos hoje numa nova aliança, numa superior aliança. Quando os sacerdotes levavam essa arca, e cobriam com um pano azul, obedecendo a palavra de Deus, o testemunho de Deus era universalizado. Mostra, irmãos, que precisamos ser a obediência na palavra. Esse levar esse testemunho e cobrir esse pano de azul, irmãos,
é responsabilidade da igreja. Hoje nós somos reino de sacerdotes. Ali, Deus tinha escolhido alguns desse povo, do seu povo, mas hoje Deus escolheu a todos nós, nos fez nação santa, reino de sacerdotes, e todos nós somos incumbidos e responsabilizados em levar o testemunho de Deus, da aliança que Deus fez conosco. Louvado seja o Senhor. Que na igreja, irmão, todos nós tenhamos essa visão de que o Senhor depende de mim, depende de você, para que o testemunho dele seja exaltado em todas as hostes celestiais. Louvado seja o Senhor. Um pano azul na Bíblia sempre tipicou algo celestial. Era algo que desceu do céu, que estava no meio do povo, e que nós precisamos conduzir de forma responsável, crendo que esse Deus está no meio de nós. Louvado seja o Senhor. Estava pensando, irmãos, 40 anos no deserto. Monta tabernáculo, desmonta tabernáculo, monta tabernáculo, coloca a arca nos ombros, põe o pano e anda e para. No deserto, irmão, nas areias do deserto. 40 anos. Não era algo, talvez, fatigante? Algo, não é mesmo? No deserto. Mas o Senhor não abriu mão de como levar a arca, de como levar o seu testemunho. Deus nunca mudou. Era talvez penoso para os sacerdotes, mas deveriam carregar a arca pelos varais e nos ombros. Nós hoje vivemos no mundo, vivemos nesse deserto, às vezes restringidos por tantas coisas. Mas os céus nos veem. Há um testemunho dessa terra, onde Deus pode estar no meio desse povo. A nós, irmãos, cabe a responsabilidade, a cada um de nós. Infelizmente, nós somos muitas vezes levados a agir como pessoas do clero e leigos. Nós não somos pessoas leigas, não existe um clero acima de nós. Sabe? Nós somos o sacerdócio de Deus. Deus, quando tirou o povo do Egito, Deus queria que aquela nação fosse uma nação de sacerdotes. E Deus deseja hoje que nós ajamos como sacerdotes de Deus, levando o testemunho de Deus. Sobre a igreja esteja esse pano azul, celestial, nos encobrindo. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, às vezes, muitas vezes, esse levar testemunho, nós colocamos como um ponto de alguns e ficamos na periferia. Não, o Senhor nos deu a responsabilidade, como sacerdotes, a responsabilidade de levarmos esse testemunho, de sermos e de agirmos de acordo com o que Deus fala. Louvado seja o Senhor. E aí, nós, às vezes, ficamos ao derredor e nós não conseguimos perceber o que Deus faz quando nós caminhamos de acordo com a sua vontade. Eu falei que talvez fosse que a gente ache penoso carregar a arca. Mas, irmãos, nós vamos ver que através desse caminhar, de acordo com a palavra de Deus, Deus fez maravilhas que o povo não estava vendo. Quando eles foram atravessar o Jordão, o coração dos reis, dos povos ao redor, estavam como cera, eles estavam como desmaiados
corações pelas obras que Deus estava fazendo no meio do povo. Então, nós precisamos ser participantes do caminhar com o Senhor. Que o Senhor nos veja assim, pano azul sobre a igreja, o pano bênçãos celestiais sobre a igreja, que nós possamos ver não somente as areias, não somente as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, mas o poder e a obra que Deus está fazendo ao nosso vida. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, esse era o testemunho que Deus dava. A arca era o testemunho de Deus, porque a arca não era do povo, a arca era de Deus. Quando ele falou, olha, me fareis no santuário, colocar nele a arca, era, o santuário é meu, a arca é minha. Por quê, irmãos? Em Hebreus fala que essas coisas são figuras do que está no céu. Figuras daquilo que está no céu. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Essa arca também é uma forma diretiva, uma nova forma diretiva. Ela substituiu a nuvem e a coluna. Ao sair do Egito e atravessar o Mar Vermelho e iniciar a peregrinação pelo deserto rumo à terra prometida ao povo de Israel, então, liderado por Moisés, era guiado por uma coluna de nuvem de dia, pela coluna de fogo à noite. Isso está lá em Êxodo, capítulo 13, 21, e Neemias 9, 12. Não é verdade? Quando o povo andava de dia, tinha nuvem. Era à noite, eles andavam também à noite, tinha coluna de fogo para alumiar o caminho. E essa era a maneira de Deus indicar o caminho e guardá-los durante a peregrinação pelo deserto. Qual era o caminho? A nuvem levantava, quando a nuvem começava a caminhar, o povo desmontava todo o tabernáculo, desmontava suas tendas e seguia a nuvem. Chegava à noite, tinha a coluna. Para onde eles iam? Para onde a nuvem ia. Para onde a coluna de fogo ia. Essa era a maneira de Deus indicar o caminho e guardá-los durante a peregrinação pelo deserto. Aqueles quem Deus guardava, aqueles que, com mão forte, libertaram do Egito para possuírem a terra da sua promessa. Essa era a forma diretiva e protetora que os acompanhou durante 40 anos pelo deserto. Agora, encerra-se no momento em que Israel, junto ao Rio Jordão, e sob a liderança de Josué, está prestes a entrar na boa terra. Louvado seja o Senhor. Durante 40 anos, esse povo foi guiado pela coluna, o povo pela uma nuvem. Mas agora eles iriam entrar numa boa terra. Eles iam entrar na promessa de Deus. Deus mudou a forma de guiá-los. Como que Deus mudou? Em Josué, capítulo 3, versículos de 1 a 4, diz: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e puseram ali, antes de passarem. Se puseram ali antes de passarem. Sucedeu que, ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas e sacerdotes a levam, partirei vós também do vosso lugar. Seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados, mais ou menos 900 metros, entre vós e ela. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes. Agora, Israel teria que seguir a arca, levada pelos sacerdotes. Não era mais agora, irmãos, uma forma
reativa de seguir o Senhor. A nuvem levantou. Então, a nuvem levantou, nós vamos seguir a nuvem. Não era assim. Agora, há uma nova direção. Oh, Senhor Jesus, não era mais uma questão de desarmar a tenda quando a nuvem se levantava. A marcha do povo agora estaria condicionada à fé daqueles que transportavam a arca. Não deveriam mais apenas olhar para o alto e esperarem o mover da nuvem para se levantarem. Não era mais uma atitude reativa a um ato exterior de Deus que os levaria a segui-lo, mas em terem a iniciativa de se moverem pela fé após ouvirem a sua palavra. Não foi? Moisés falou? Após ouvirem a palavra, que marche. Irmãos, perceberam a mudança, irmãos? A nuvem levantou, eu me rego. A nuvem levantou, eu vou seguir. Mas agora é ouvirem a palavra e seguirem. Não era mais simplesmente uma ação reativa de seguir a nuvem, mas era ouvir a palavra, ter fé na palavra e seguir. Olhando para a arca, ali havia os sacerdotes e Deus disse: passai o Jordão. O Jordão transbordava pelas suas margens. Era muita água e não só dentro do canal, mas nas suas ribanceiras as águas estavam ali. E Deus falou: passai o Jordão. Oh, Senhor Jesus. Era agora uma reação, uma ação de fé. Ouvir a palavra e pisar. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor. A nuvem, sobretudo, era uma forma diretiva usada pelo Senhor para guiar o seu povo, e a sua movimentação determinava o caminho a ser seguido e o período da jornada, aquilo que eu falei. Vai parar aqui, fica um tempo, e o caminho, a nuvem que indicava. A arca, embora fosse o testemunho da presença de Deus naquela época, ainda era coadjuvante, irmãos, em relação ao mover de Deus. A nuvem movia e a arca seguia junto com o povo. Agora o Senhor não somente mudou a forma diretiva, mas deu à arca o lugar de proeminência e passou a responsabilidade da condução da caminhada para os escolhidos para carregá-la. O sucesso da jornada dependia agora, sobretudo, da atitude daqueles que levavam o testemunho da presença de Deus sob o comando de Josué. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, isso é a nossa experiência. Deve ser a nossa experiência. Não somente de termos uma ação reativa, por vermos movimentações. Preste atenção nisso, irmão. Tem movimentações exteriores como aquela nuvem. Agora, o nosso caminhar deve ser por ouvir a palavra de Deus. Josué foi muito claro. Quando ouvides a palavra, caminhar, aí vocês dão um passo de fé. Tem um rio ali. Mas ouça a palavra de Deus. Dá o passo. E quando eles deram o passo pela fé, quando eles pisaram nas águas que estavam na ribanceira, o Rio Jordão abriu. Ó Senhor Jesus. Irmãos, a arca mudou a forma de Deus guiar o povo. Aquela forma, durante 40 anos, foi a forma que Deus usou. Agora, a arca é que deveria, ao ser levada pelos sacerdotes, esses sacerdotes, pela fé, pisarem as águas iam abrir-se e o povo passar. Na nossa vida, irmão.
precisamos ouvir a palavra. Como sacerdotes, precisamos estar atentos à palavra do Senhor. E não apenas em movimentação. Não temos simplesmente uma ação reativa. Isso é bom, mas não é o suficiente. Precisamos ouvir a palavra, darmos um passo de fé, abrirmos o rio, as águas para passarmos. Louvado seja o Senhor. A palavra de Deus mostra, irmãos, que houve, tá certo? O mover de Deus no deserto durante 40 anos. Houve o período em que a arca era a forma diretiva, e nós vamos ver aqui as outras conquistas que a arca fez. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus nos falou de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas hoje ele nos fala pelo Filho. A forma de Deus guiar o seu povo hoje não é simplesmente pelo falar de um profeta, não é simplesmente pelo falar de movimentações, mas Deus nos fala pelo Filho. Deus nos fala pelo Filho, e como sacerdotes, precisamos ouvir a palavra de Deus para guiar uns aos outros. Deus fala com você, ele não fala comigo. Ele fala comigo, ele não fala com você. Mas o que ele fala, para ser verdade, é a verdade para ser realizada. Meu irmão, não deixemos o jogo de alguns. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós precisamos carregar essa o testemunho de Deus está no mesmo. Nós precisamos ouvir a sua voz e dar um passo de Deus. Precisamos ouvi-lo para sermos aqueles a quem Deus pode contar para levar o seu testemunho. A sobretudo, o testemunho da aliança de Deus. Vem, louvado. Queria falar também sobre as vitórias do povo de Israel, tendo a arca como testemunho da aliança. A primeira vitória do povo de Israel com a arca foi barrando as águas do Rio Jordão. Vamos ler Josué, capítulo 3. Versículo 1 fala: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas e sacerdotes a levam, partireis também do vosso lugar e seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 povos entre vós e ela. Não vos achegueis a ela, porque não conheçais o caminho pelo qual haveis de ir. Isso que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim também serei contigo. Depois ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis ali. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá,
e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus, os jebuseus. Eis que, olha só, eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se, e as águas que vinham de cima levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica do lado de Sartã. E as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto através do Jordão. Irmãos, por que as águas do Jordão foram cortadas? Porque aqueles que levavam a arca puseram os pés na arca. Não foram os pés do sacerdote, mas a arca que estava sobre os seus ombros, levada pelos pés. O poder estava nessa arca. O poder estava no poder de Deus através da arca. No testemunho, Deus falou: eu vou engrandecer vocês, e vocês vão entrar para a terra, dominar essa terra, a terra que eu prometi. Terra da promessa. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, era necessário avançar. O Mar Vermelho, o deserto teriam que ficar para trás. Teriam que apostar da boa terra. Era chegada a hora do Senhor e, por sua ordem, Josué tinha que transpor as volumosas águas do Jordão sem a presença de Moisés com a sua vara. Sem a presença do anjo e da nuvem que se interpuseram entre o povo e o exército de Faraó, trazendo trevas sobre eles. Assim como o Senhor os levou por um caminho inusitado para estarem diante do Mar Vermelho, não somente para mostrar o seu poder em abrir o mar, mas libertá-los definitivamente do Egito, do mundo e da autoridade de Faraó, que é Satanás, também prefigurando o batismo. Agora também, em sua estratégia divina, ele ordena o povo atravessar o Jordão transbordante para confirmar o seu poderoso cuidado. Quando Deus disse a Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que certamente lançará diante de vós os cananeus. Louvado seja o Senhor. O povo foi libertado do Egito, e Deus os levou para frente do Mar Vermelho, e o exército de Faraó atrás. Irmãos, Deus faz cada coisa na nossa vida que nós estamos por entender. Não é não? Deus tirou o povo com praga do Egito, agora Faraó resolveu atacar o povo, e Deus leva o povo para onde? Para frente do mar. Para quê? Para, mais uma vez, Deus mostrar para o povo quem era esse Deus que os libertava. Mostrar o seu poder. Agora, vão entrar na boa terra e ter o Rio Jordão transbordante. Será que não tinha uma outra época para passar? A época de seca, que o Jordão está baixinho.
Senhor Jesus, irmãos, Deus permite mares na nossa vida, rios caudalosos para nós atravessarmos, para mostrar o poder dele. Não somente para nós, irmãos, mas quando essas coisas são superadas. Fala lá, eu falei aqui que os reis viram, eles deram testemunho. Nós vimos o que Deus fez quando tirou vocês do Egito, quando vocês atravessaram o Mar Vermelho, e o coração dessas pessoas estava desmaiado. Então, através da sua vida e da minha vida, Deus permite situações para nos mostrar o poder dele, e que as pessoas que estão ao nosso redor entender que o Deus que nós seguimos é um Deus grandioso demais. Deus maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Essa travessia, nós sabemos, irmão, do Mar Vermelho, tipifica o mundo e o Egito. Todos nós tipifica o batismo. Depois de sermos salvos do mundo, nós somos batizados. Vivemos no deserto. Deus mudou a nossa constituição. Nós vivíamos no mundo, comendo as coisas do mundo. Deus nos deixa no deserto, nos dá um maná que muda a nossa constituição, na nossa experiência. Muitas vezes nós passamos por deserto, mas Deus nos só supre com o maná. Só tem uma comida, é Ele mesmo, para mudar a nossa constituição. E agora, passando do Jordão, tipifica que o nosso velho homem tem que ser deixado também no deserto. Isso é tipificado quando o deserto, o Rio Jordão abre, 12 pedras são colocadas no meio do Jordão, e 12 pedras são tiradas do Jordão e levadas para o acampamento. E quando as águas do Jordão voltam ao normal, aquelas 12 pedras são encobertas, e aquelas 12 pedras mostram, que estavam no arraial, mostram a ressurreição de um novo homem. Deus nos liberta do Egito, nos batiza e nos faz passar cada dia pelo Jordão para nós nos refazermos sempre do novo homem. Damos um passo de fé ao ouvirmos a palavra de Deus. Oh, essa é a nossa experiência do crente. Louvado seja o Senhor. Por que, irmãos, essas figuras? Porque eles iam entrar para dentro de uma boa terra, uma terra que emana leite e mel, mas era uma terra que tinha gigantes e tinha inimigos. Somente o novo homem pode enfrentar os inimigos de Deus. Somente no novo homem nós podemos nos apossarmos da boa terra. Por isso, o Senhor está sempre nos fazendo passar o Jordão, sempre, né, negando a nós mesmos, tomando a cruz do Senhor para nós conquistar a boa terra. Quem sabe, de todos aqueles que saíram do Egito com mais de 20 anos, ficaram no deserto. Entraram na boa terra todos aqueles com menos de 20 anos que saíram do Egito e que nasceram no deserto. Mas, mesmo assim, eram ainda a velha criação. Precisavam ainda serem destituídos do velho homem. Na nova terra, na boa terra, só podia entrar o novo homem. Irmãos, nós não precisamos fazer nada para sair do Egito. O Senhor nos libertou. O Senhor é a nossa salvação. Moisés disse para o povo: segue, marcha. Evidente que eles obedeceram, creram na palavra de Deus quando matou, certo? O cordeiro, quando eles passaram sangue nos umbrais. De nada foi necessário, somente o poder de Deus para salvá-los do Egito. Somente. Mas agora, entrando na boa terra, a conquista não é só de Deus, é de Deus com o homem. Louvado seja o Senhor. E para Deus atuar junto com o homem, tem que ser o novo homem. Para agir com fé, para ouvir a palavra
e seguir a arca, seguir o testemunho de Deus, levar o testemunho de Deus, tem que ser no novo homem. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Depois de 40 anos, irmãos, no deserto, tinha que deixar tudo para trás e confiar que Deus guiaria de novo. Diferente da experiência que tiveram no deserto. E assim se fez. Sob o comando de Josué, os sacerdotes puseram a arca sobre os ombros e, pela fé, pisaram as águas que transbordavam sobre a sobrancelha do Jordão. Essas se dividiram, os sacerdotes, avançando o rio adentro, pararam firme do seu leito e o povo passou a seco. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Nós só vamos vencer os rios que aparecem quando nós darmos um passo de fé e nós vamos ter experiências maravilhosas. Nós vamos nossos pés abrirem e termos afogar. Sempre, irmãos, para que temos que levar o testemunho do Senhor de forma adequada, conforme o Senhor. Eu li aqui para os irmãos, né? Quando estava a nuvem e a coluna, a arca estava lá. Era o testemunho de Deus com o dom. A arca estava lá. Mas era, vamos dizer assim, coadjuvante. Agora, a nuvem, a coluna do povo, e a arca, principal forma diretiva e o protagonista, a protagonista da obra de Deus. O que quer dizer tudo isso, irmãos? Que Deus tem o seu tempo, que Deus faz as coisas, Deus tem o seu mover, e diante do mover de Deus, ele usa as coisas, ele faz as coisas de acordo com a sua vontade. E precisamos estar abertos para isso. A nuvem parou, o fogo parou, agora tem a arca. É sobre a arca que nós vamos, seguindo a arca que nós vamos caminhar. Ah, não, mas a nuvem era tão boa, o fogo era tão bom, era algo espetacular. Mas a arca também é. E é o novo modelo que Deus dá para nós seguirmos. E não somente seguirmos, nós precisamos carregar e os irmãos, todos os irmãos, verem para onde nós estamos. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Só quero terminar dizendo que a vitória sobre as águas só foi possível porque Josué, então, como líder, teve sua primeira experiência miraculosa, tomando como princípios o exercício da fé e a estrita obediência à palavra de Deus. E os sacerdotes, sob o seu comando e à frente do povo, marcharam rumo às águas transbordantes do Jordão, levando a arca da aliança. Não havia mais uma nuvem, nem a coluna de fogo para dar o start, como sinal para avançarem. Agora, o primeiro passo foi dado tomando a palavra de Deus pela fé. Também não era porque iriam deixar de caminhar pelo deserto e atravessar um rio caudaloso que Deus iria mudar a maneira de transportar a arca, que Deus havia estabelecido por 40 anos durante a peregrinação. Se Deus não deu ordem para mudar, é porque deveria continuar sendo feita da mesma forma. E assim foi feita, isto é, sobre os ombros dos sacerdotes. Ó Senhor Jesus. Essas vitórias da arca só foram possíveis pela obediência à palavra de Deus. Pela fé. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus.
possível, quero continuar ainda falando sobre a vitória sobre Jericó, que a arca também era um elemento central. E depois nós vamos entrar numa porção que é o nosso encargo, tá? Mas de como transportar essa arca, de como viver com esse testemunho de Deus, para evitarmos problemas, né, entre os irmãos, entre nós. Enfim, o Senhor possa nos abençoar. Cristo, hoje, é a realidade dessa arca. Essa arca nos apontava para a realidade de Cristo hoje. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, maravilhoso nós temos essa figura. Sabendo que Deus fez uma aliança com você, comigo. Pela fé, creia. Deus dá testemunho da aliança que Ele tem conosco. A nossa responsabilidade é mantermos esse testemunho coberto com as coisas celestiais, de forma celestial. Com as coisas celestiais. Não vamos colocar as coisas humanas e mundanas no nosso meio, não permitir. As coisas precisam ser do céu, para que Deus veja como aquele pontinho azul e diz: olha, que os anjos, os principados e potestades, olhem para a igreja e vejam o testemunho de Deus aqui. Vamos tomar a arca nos ombros, ficar o pano azul e seguir pela fé. E assim a vitória virá. Deus vai nos engrandecer. Deus engrandece a igreja. E Deus dá testemunho do seu poder para com os que creem. Louvado seja o Senhor. Vamos orar, irmão. Ficar em pé, vamos orar. Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor. Senhor, somos muito incapazes ainda, Senhor, de entender toda a sua palavra, insuficientes para transmitir o que o Senhor quer falar, mas que o teu Espírito, Senhor, possa atuar nos nossos corações, nos mostrando aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor ordena, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, Senhor. E como o Senhor quer que nós vivamos a vida da igreja, como o Senhor quer que nós vivamos, Senhor, o nosso viver diário, Senhor. Nós, como pessoas individuais e como membros do seu corpo. O Senhor toca no coração de cada irmão, de cada irmã, Senhor. Que a sua palavra possa estar gravada em nós. Em nome de Jesus. Amém.